Olá pessoal, eu sou a Fran do Canalize-se e aqui a gente fala sobre YouTube. Hoje o assunto é um pouco polêmico talvez e as pessoas que fazem conteúdo aí ensinando a fazer YouTube não gostam muito geralmente de falar, mas a gente tá aqui para isso. A gente vai falar hoje sobre criar conteúdo para canal infantil. Se tu acha que o YouTube tem regras para canal infantil, é um pouquinho mais rigoroso isso aí. Tá tudo bem, é necessário, porque a gente vai fazer conteúdo aí pro público mais especial que tem, que são as crianças, certo? Vem comigo. Então hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as diretrizes do YouTube com relação a público infantil, censura, faixa etária e a monetização. Tudo isso sem estar arriscando o teu canal aí de perder monetização. Vamos fazer do jeito certo. É para isso que eu tô aqui. Bom, quando a gente fala de fazer conteúdo infantil pro YouTube, muita gente acaba torcendo o nariz porque tem muita regra, como eu já falei antes, né? É uma coisa muito necessária, porque se parar para analisar, o público infantil é um público que tá aí diariamente no YouTube consumindo pra caramba. Arrisco dizer que muito mais do que os adultos. E é claro que isso aí, então, precisa, né, ter aí umas regras bem rígidas, ter todo um cuidado, porque falando como mãe de uma criança, consome também, nem sempre a gente consegue estar ali 100% vendo o que assiste, né? Então, é necessário sim que o YouTube tenha esse cuidado. Funciona 100%? Não, mas tem que ter. Tem gente que burla? Tem, faz parte. Sempre tem gente que faz esse tipo de coisa. Mas, né, paciência. Tu precisa fazer errado? Tu precisa ir nesse bonde da galera que não faz do jeito certo, como deveria? Aí vai da tua consciência. Vale lembrar que cada canal que é feito aqui, cada exposição, por mais que seja um canal onde tu não aparece propriamente, tu vai estar influenciando pessoas. Então, assim, vale a pena tu influenciar a criança de um jeito não muito legal. Eles gostam de assistir aí historinha, videozinho, desenho, qualquer coisa, cortes até também. E eles têm uma retenção absurda. E como eu já falei antes, uma retenção muito mais poderosa, muito mais assídua também do que os adultos. A gente tem mania de ter pressa de assistir as coisas, de querer as coisas tudo para ontem. E eles não, eles simplesmente assistem. Quando não, assistem a mesma coisa inúmeras vezes, dependendo da faixa etária. Tem uma galera aí que começa um canal infantil sem estudar, sem saber exatamente o que precisa, né? Como fazer do jeito certo. E percebe aí o poder de um canal infantil e de repente, por fazer as coisas meio que na sorte, sem pensar muito, sem estudar o que tá fazendo, de repente o YouTube vai lá e corta um monte de coisa. Vai restringindo o alcance do canal e às vezes a pessoa até perde o canal também, dependendo da gravidade do que cometeu ali. Talvez a gente possa dizer aí que um canal infantil ele precisa ter um propósito muito bem estruturado, segurança e clareza para qual público tu quer fazer. Como assim para qual público? Eu quero fazer um canal infantil. Gente, dependendo da faixa etária, pensar em fazer o teu canal muda pra caramba, muda muito. Então tudo isso tem que ter essa clareza também antes de fazer um canal infantil. Um canal infantil ele pode ser extremamente lucrativo. E não estou falando só do lucro que o próprio YouTube pode te trazer, como AdSense, não, muito pelo contrário. Mas toda oportunidade que ele pode trazer fora isso. Só que um canal infantil no YouTube, ele é um terreno extremamente fértil. Ele pode te dar muito retorno, mas ele tem muitas placas de avisos, né, de atenção, cuidado, que é necessário ter para que não tenha nenhum problema, nenhum tropeço aí nesse... Tropeços ainda são aceitáveis, mas assim, para não ter um tombo muito grande de tu perder o teu canal que tá lá bombando. Tem canais aí que dá pra gente falar que são extremamente seguros e são super legais de seguir e tirar ali uma inspiração do que fazer. Jamais copiar, não esquece disso, pelo amor de Deus. Jamais copiar. Canais de historinha infantil, canais onde as pessoas simplesmente põem a câmera e começam a desenhar, canais de histórias narradas usando
imagens aí sem direitos autorais, às vezes até coisa do teu banco de imagem também. Isso aí é extremamente fácil de se resolver. Canais educativos são muito legais e os pais adoram, como por exemplo um canal onde vai ensinar cores, números, letras, é muito bacana. Canais ensinando a fazer jogos, brincadeiras, desenhos. E também tem ali canais de brinquedos educativos, como por exemplo, pega uma massinha, vai ensinando como é que faz o passo a passo e assim vai. Tem muita ideia. E criança fica ali vendo mais do mesmo e não cansa e vê de novo, e vê de novo, e vê de novo, do início ao fim. Todos esses exemplos que eu dei, inclusive, são exemplos simples, fáceis de fazer em casa, sem muito equipamento, sem muito investimento. É super simples, super tranquilo. O segredo mesmo, falando bem sério, de canal infantil, é tu entender ali o que tu quer fazer para aquela faixa etária, definir uma faixa etária, né? Entender um pouquinho o que essa turminha gosta de assistir e fazer. Dá para fazer o mais do mesmo, dá para fazer o simples, e é como eu sempre falo aqui, sempre vai ter alguém que vai gostar. E a partir do momento que o teu conteúdo começa a ser entregue, vai ter gente que vai adorar teu conteúdo. E por mais que pareça ser mais uma coisa que já tem ali, a criançada gosta dessa previsibilidade, dependendo da faixa etária. A criançada realmente, quanto menor, acredito até, opinião pessoal minha, quanto menor a criança, mais fácil é para te conseguir essa retenção, conseguir agradar. Quanto maiores eles são, eles já querem mais uma coisa mais animada, mais movimento, mais barulho. E para menorzinhos, né, principalmente essa questão educativa, tanto os pais gostam, quanto a criança também fica ali entretida. E sem contar que não dá trabalho nenhum, só vai ver fruto. Eu queria explicar para vocês isso de uma forma rápida, não tão rápida talvez, mas inclusive vai ser um conteúdo bem denso, que eu acho que vai ser bem legal eu fazer em partes. Então eu vou postar de pouco em pouco para que cada parte aí, com relação a isso, o que for mais interessante, tu vai lá e tu assiste, não precisa assistir o vídeo inteiro. E vamos embora que agora vai vir a parte teórica mesmo do negócio. Então, gente, assim, para criar conteúdo para criança, não é só pegar um monte de desenho, musiquinha bonitinha e simplesmente jogar no YouTube. Existem aí algumas regras, sim, algumas diretrizes do YouTube que a gente não pode achar que a gente simplesmente pode burlar, porque isso pode prejudicar bastante o teu canal, e toda uma questão não só de prejudicar teu canal, mas de entrega, de também, vamos combinar, de moral, de respeito, de responsabilidade, tudo isso que eu sempre falo aqui pra vocês, que é uma coisa mais do que necessária, é uma coisa mais do que ética, é questão de consciência mesmo aí pro que a gente vai estar jogando pro mundo, pra mente de crianças que estão em formação. Então a gente precisa sim ter todo um cuidado, não pensando só na questão das diretrizes, mas vamos lá, porque isso aí faz parte também e é muito importante a gente falar. Primeiramente, o YouTube, ele exige que você marque corretamente que aquele conteúdo, ele é sim para criança. A partir do momento que tu coloca ali que ele é um vídeo voltado para criança, para um público infantil, ele vai mudar completamente a forma ali com que o algoritmo, ele se comporta com relação ao teu vídeo. Ele vai ter mais cuidado no colocar propagandas, em toda a distribuição, para onde mandar, questão até de comentários também no teu vídeo, ele vai ter ali um cuidado maior, é diferente sim do que tu colocar para um público adulto. E o que pode custar isso tu marcar de um jeito errado essa marcação, né? Fazer errado essa marcação do público do teu vídeo. Tu pode ter tu pode perder a monetização do teu canal, como também tu pode ter o teu vídeo removido do YouTube. Então assim, quando tu fizer um vídeo, pensa aí, esse vídeo ele vai ser bacana para uma faixa etária aí de 0 a 12 anos? Sim, ok? Então marca ele como um vídeo para público infantil. Se não for bacana para essa faixa etária aí, né, de 0 a 12 anos, então marca ele como um público geral. E não esquece que se tu marcar errado, tu pode perder o teu canal, pode perder a monetização do teu canal, não é nem a monetização do vídeo em si.
é do canal. É válido também falar, é importante entender que os vídeos infantis, eles também têm algumas coisas ali que são diferentes dos vídeos para público geral. Eles geralmente têm ali os comentários desativados e também algumas coisas com relação às notificações, que podem ter uma diferença aí do público geral também. E o porquê disso? Uma forma de proteger aí esse público infantil. Outro assunto bem importante é com relação ao tipo de conteúdo. O YouTube, ele segue a Lei Copa dos Estados Unidos, que proíbe conteúdos que podem explorar ou colocar em risco crianças. Ou seja, palavrão, violência, temas inapropriados, marketing agressivo, tudo isso pode complicar. Então, tudo que for mais leve, como brincadeira, brinquedos educativos, uma pegada mais leve, tudo isso tá dentro dessa Lei Copy, não vai estar te prejudicando teu canal. Então, assim, tomem cuidado, até porque também vamos combinar que não é só uma questão do YouTube em si, mas sim também do que tu tá fazendo. Pensa se isso é certo, pensa se isso pode te causar algum problema, e às vezes não é só um problema, um caso de perder monetização, perder canal, mas sim um problema um pouquinho mais sério. Já pensou se acontece alguma coisa e o teu canal daqui a pouco tá aí em reportagem, mostrando as besteiras que tu faz? Então, assim, tenta sempre fazer as coisas, como eu tenho falado aqui, de um jeito leve, de um jeito que seja ok, e que tu não vai te envergonhar. Pensa daqui 10 anos, tu vai ter vergonha de ter feito o que tu fez? E com relação à monetização também é bem diferente. Por quê? Com relação ao AdSense, as propagandas ali, elas são mais limitadas. E isso pode acabar baixando ali o teu rendimento, porque nem sempre tem tantas propagandas assim que sejam compatíveis ao nicho infantil. Porque tu pode simplesmente pensar em outras formas de monetização. A monetização não precisa ser só viver de AdSense, mas talvez um infoproduto, uma parceria com uma loja de brinquedos, roupas, e assim vai. Tu pode estar fazendo ali, por exemplo, um vídeo com massinhas, com brinquedos, com joguinhos de uma loja X e tá ali fazendo uma venda online. Por exemplo, dá para fazer uma parceria com o Mercado Livre, Amazon, Shopee, e tu tá ali oferecendo aquele jogo, aquele brinquedo que tu tá mostrando. E outra coisa que eu já tinha falado aqui, que é com relação à faixa etária. É bom que tu entendas bem qual é a faixa etária que tu quer trabalhar, que tu quer fazer conteúdo, porque esse conteúdo é muito diferente de uma faixa etária para outra. Fala com uma professora de educação infantil que tu já vai entender que é muito diferente um conteúdo para um público quanto para outro. Como, por exemplo, se tu for fazer de um conteúdo para 0 a 3 anos, é completamente outro assunto, outro tipo de vídeo e tudo mais do que para crianças de 8 a 12. Eu acho que isso é até meio óbvio. Não é só a questão do conteúdo, mas o ritmo, a linguagem, é tudo muito diferente. Para crianças menores, eles tendem a não ter uma atenção por muito tempo numa coisa só. Então, assim, precisa ser vídeo mais curto, mais colorido, mais lúdico. Enquanto para os maiores, eles já prestam uma atenção por um pouco mais de tempo. Então, pode ser um vídeo mais longo, com um pouquinho mais de complexidade, mas também aí educativo, pensando sempre de uma forma legal de fazer conteúdo para essa galerinha aí também. As diretrizes não são sugestões, são regras e elas precisam ser cumpridas. O YouTube, ele monitora constantemente todo o conteúdo que é colocado nele, infantil mais ainda. Então, vamos fazer um conteúdo com responsabilidade, com atenção, para não dar ruim para vocês. As penalidades, inclusive do YouTube, elas são aplicadas automaticamente. Então pensa que numa época onde tem inteligência artificial, tantas coisas tecnológicas aí que podem estar ajudando a gente criar conteúdo, imagina a plataforma se não vai ter aí esses fiscais aí o tempo inteiro também trabalhando a favor da plataforma para fazer uma coisa mais segura e o melhor possível. Então, assim, vamos tomar cuidado, vamos fazer a coisa do jeito certo, de um jeito leve, de um jeito legal, que não vai te causar problema também, né? Porque eu acho que ninguém gosta de arrumar problema. Então, vamos fazer de um jeito legal, certo, bacana. E agora encerramos por aqui falando sobre as diretrizes. Eu espero que tu tenhas gostado. Dá um joinha aí,
curte, né, o vídeo, deixa teu comentário se ficou alguma dúvida, porque aí a gente vai conversando. Se inscreve no canal para dar aquela força também. Próximo vídeo, então, vamos falar aí como planejar de forma prática aí, para fazer aí, para criar conteúdo para essa galerinha aí, certo? Até daqui a pouco que vamos fazer em partes aqui esse conteúdo.